Moçada, pediram que eu fizesse também os exercícios 17, 18, 19 e 20, tá? Eu vou fazer aqui agora o 17, que é para esboçar o gráfico posição versus tempo das seguintes situações. Então, são três situações. Na primeira, nós temos um veículo parado no quilômetro 20 de uma estrada. Ele está parado, né? Então, na letra A, o veículo está parado, o que significa dizer que a velocidade dele é zero, né? Isso quer dizer que ele tem um movimento uniforme, porque a velocidade permanece a mesma o tempo todo. E o que se pede é que a gente construa um gráfico. Então eu vou aproveitar que nós temos aqui alguns modelos, né, de gráficos aqui para ficar mais fácil de fazer o desenho. Então vou colocar aqui um par ordenado x e y. E aí vou orientar esse par ordenado de acordo com o que o problema está pedindo, né? O problema me pede para fazer o gráfico posição versus tempo, né? O tempo será a nossa variável independente. Na física, o tempo é sempre a nossa variável independente. E aqui eu vou usar o tempo em segundos, né? Porque eu não sei exatamente quanto tempo esse carro vai ficar parado, mas vou usar o tempo em segundos, poderia usar em horas. E no eixo X eu tenho a posição do carro em quilômetros. É a posição do carro em quilômetros. Isso está aqui no eixo Y, aliás, né? Nós chamamos de X, posição, mas é o eixo Y, é o eixo das ordenadas. Enquanto que o eixo X, que vocês estão acostumados lá na matemática chamar de eixo X, que é o eixo das abscissas, é o eixo dos tempos. Então, toda vez que a gente vai esboçar um gráfico, a gente constrói uma tabela para apoiar a gente nessa construção. A gente coloca aqui o tempo em segundos e a posição do carro em quilômetros, tá certo? Então, a gente coloca alguns instantes de tempo e a partir deles a gente vai construir os pontos do nosso gráfico. Então, eu começo com o instante de tempo inicial, tempo zero, que está dito aqui que a posição do carro é quilômetro 20. No instante 1 segundo, ora, o carro continua no quilômetro 20, porque ele está parado. E no instante 2, ele ainda está na posição 20. No instante 3, ainda está na posição 20. No instante 4, ainda está na posição 20. Vejam, independente do tempo que passa, o problema diz que o carro continua parado no instante 20 da estrada. Então agora eu marco no gráfico, no eixo dos tempos, aqui embaixo é a origem, é o zero, e no eixo dos tempos eu marco os instantes de tempo. 1 e 2, 3, 4, 5, que são justamente os instantes de tempo. Vejam que na hora de desenhar, mesmo que seja um esboço do gráfico, é importante que eu tenha aqui, ó, as distâncias iguais entre os números, tá certo? Se eles estão representando aqui uma unidade, então esse comprimento desse segmento de reta delimitada aqui também tem que ser uma unidade. E no eixo Y, que é o eixo das posições, eu marco várias posições. Aqui para marcar, eu vou marcar primeiro a posição quilômetro 10, depois quilômetro 20, depois quilômetro 30, para preencher aqui os dados. Uma vez que eu marco as posições, eu consigo agora marcar os meus, os meus pontos, meus pares de pontos. Então, o primeiro par de pontos que eu vou marcar, o primeiro ponto do gráfico é o ponto 0 no eixo X, 20 no eixo Y. Então, 0 e 20. Então, este é o primeiro ponto que eu tenho que marcar aqui, é o primeiro ponto do meu gráfico. O segundo ponto é o ponto 1 no eixo X, que é o eixo dos tempos, e 20 no eixo Y. Então, venho aqui
e marco os pontos, o ponto 1 e 20. O próximo é o ponto 2 e 20. O próximo é o ponto 3 e 20. E o último ponto que nós vamos marcar é o ponto 4 e 20. Percebam, se este corpo permanecer parado por um intervalo de tempo maior, o que vai acontecer é que eu poderia estender esta reta aqui, que é indefinidamente, mas não é o caso. Não é o caso de eu estender esta reta indefinidamente, porque eu só fiz a tabela até o ponto 4, tá certo? Então esse é o gráfico, este é o gráfico das posições em função do tempo para o primeiro movimento aqui do meu problema, que é um veículo parado no quilômetro 20 da estrada. Só para lembrar, né, para reforçar com vocês, né, o fato de velocidade ser igual a zero implica que x é igual a uma constante. Então, este gráfico ele também é chamado de gráfico de função constante. Gráfico de função constante. Por isso, a reta é paralela ao eixo. Na letra B, nós temos uma bicicleta passando, então na letra B, nós temos uma bicicleta passando no instante t igual a zero pelo quilômetro 20 da estrada. Então, eu vou desenhar aqui uma reta, será uma reta de posições, uma reta que representa as posições num determinado sistema de coordenadas. Então, eu vou representar aqui essa reta das posições em quilômetros, sendo que a origem será a posição 0, que nós vamos chamar de x0, é a posição inicial. Perdão, não é a posição inicial não, tá? É só o ponto de referência, o referencial do meu movimento. O texto fala da bicicleta passando pelo quilômetro 20 indo para o quilômetro 50. Então, vou representar aqui desde o quilômetro 10 até o quilômetro 50. Vejam que, ao representar essas distâncias, essas posições, perdão, né? A distância entre as sucessivas posições devem ser iguais, né? Se eu estou representando 10 km nesse segmento de reta, então o próximo tem que ter o mesmo tamanho do primeiro. A bicicleta passa no quilômetro 20, essa é a bicicleta, ela passa no quilômetro 20 no instante de tempo inicial igual a zero. E se move indo até o ponto 50, que é esse ponto aqui da estrada. Tá? Ela se move do ponto 20 para o ponto 50 com uma velocidade constante de 20 km por hora. Então, a velocidade dessa bicicleta é constante, vale 20 km por hora. Percebam que, neste caso, a bicicleta se afasta da origem. O sentido do movimento dessa bicicleta é para longe da origem. Então, por isso, nós podemos dizer que a velocidade é positiva. Tá certo? Outra forma de dizer isso é dizer que ΔX, que é a variação da posição da bicicleta, que é o deslocamento dela, é posição final menos posição inicial. Isso implica que ΔX será a posição final
é a posição 50 quilômetros, ou quilômetro 50. E a posição inicial é a posição 20. Isso implica que o deslocamento da bicicleta, ΔX, é igual a 30 quilômetros. Então a bicicleta anda 30 quilômetros a partir do momento que o tempo começa a ser contabilizado. Então esse é o tipo de movimento que essa bicicleta possui, tá? Então agora nós vamos representar isso num gráfico posição versus tempo, posição versus tempo. Então é o que eu disse, a primeira coisa ao representar o gráfico é construir uma tabela em que eu registre as posições em quilômetros em função do tempo. No caso aqui, eu vou representar o tempo em horas, tá certo? Por quê, professor? Porque a velocidade está em quilômetros por hora, né? Então vejam que no instante inicial, no instante zero, a posição da bicicleta, ó, era o quilômetro 20. Era o quilômetro 20, tá certo? Então, para fazer o meu gráfico, eu tenho que ver qual será a posição da bicicleta, por exemplo, no instante meia hora. Qual será a posição da bicicleta no instante 1 hora? Qual será a posição da bicicleta no instante 1 hora e meia? No instante 2 horas? Com isso, eu tenho pontos suficientes para construir o gráfico que eu quero representar. Bom, mas diferente do primeiro problema em que o carro estava parado, agora a bicicleta se move. Então é importante para nós definirmos quais serão as futuras posições. Para definir as futuras posições, nós vamos usar a equação horária das posições. A equação horária das posições que eu defini com vocês aí na semana passada, né? A equação horária diz que a posição final de um corpo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Bom, a posição inicial no instante zero dessa partícula é quilômetro 20. Então, x, que é a posição em qualquer momento, é igual a 20 mais a velocidade dessa bicicleta, que está dada, né? Ele anda a 20 km por hora. Então, é 20 mais 20 vezes o tempo. Então, por exemplo, no instante zero, a posição era 20. Será que era mesmo? Vamos fazer a conta? X no instante zero é igual a 20 mais 20 vezes. Então, o tempo agora é zero. Zero. 20 mais 20 vezes zero, zero. Então, realmente, a posição inicial é 20 metros. O problema já tinha dito isso. A equação horária tem que funcionar para qualquer instante de tempo. Qual será a posição da bicicleta no instante meia hora ou no instante meio? Vamos calcular. A função horária é 20 mais 20t. Então, aqui vai ser 20 mais 20 vezes meio. Isso vai ser 20 mais 20 vezes meio, 10. Então, a posição no instante meia hora é 30, perdão, eu falei metros aqui em cima, mas nós estamos escrevendo as posições em quilômetros, É importante a gente não errar isso aqui. Então, 20 quilômetros era a posição inicial, 30 quilômetros é a posição após ele começar a andar, meia hora após ele começar a andar. A posição no instante 1 hora será 20 mais 20 vezes 1 hora, igual a 20 mais 20 vezes 1, 20. Então, a posição no instante 1 hora será 40 quilômetros.
a posição no instante, então volto lá e coloco, né? 40 quilômetros. Qual será a posição no instante 1h30? Será 20 mais 20 vezes o instante de tempo que eu quero calcular. Agora nós estamos calculando para 1h30, então 1,5 horas. Deixa eu apagar esse tracinho aqui, porque ele pode fazer vocês errarem ali, achar que aquele valor é negativo. Isso implica que isso é igual, então, né? Não é implica em, eu poderia até usar implica em, mas é igual. Então, a posição no instante 1h30 é igual a 20 mais 20 vezes 1h30. Aqui o zero vira 15, né? Porque é 10, vira 15, 15 vezes 2, 30. Então, implica que a posição no instante 1h30 será 50 quilômetros. Eu poderia fazer para 2 horas também, mas nem é preciso, né? Nós estamos vendo que a posição aumenta 10 quilômetros a cada meia hora. De 1h30 para 2, aumenta mais 10 quilômetros, 60. Afinal, a velocidade do carro é de 20 quilômetros a cada hora. Do carro não, da bicicleta, né, moçada? Bom, tendo estes dados, tendo então esta tabela, basta eu colocar aqui o par de eixos coordenados x, y. Ah, não vou usar esse não, tá, gente? Vou usar aquele outro mesmo, tá? Que eu usei naquele lá de cima, ó. Então, eu coloco aqui o sistema coordenado x, y, abscissa e ordenada, sabendo que no eixo das abscissas da variável independente eu tenho o tempo em horas, enquanto no eixo das ordenadas eu tenho a posição em quilômetros. E vou marcar aqui a partir da origem, tá certo? Vou marcar os intervalos de tempo. Então, vou marcar de 0, de meia e meia hora, porque foi assim que eu construí minha tabela. Então, vou colocar meio, 0,5, 1 hora, 1h30, 2 horas. Para as posições, eu começo em 10 quilômetros, 20, 30, 40, 50 e 60, certo? E vou marcar os pontos a partir desses valores. Vou marcar aqui de outra cor, vou marcar aqui de verdinho para ficar bonito. Então, o primeiro par de pontos será 0 e 20. Então, a posição no eixo X dos tempos é 0 horas, enquanto a posição é quilômetro 20. Quer dizer que o primeiro ponto é 0, 20. Esse é o primeiro ponto, ó. Tá certo? A posição no instante meia hora, a posição valia 30 quilômetros. Então, marco aqui, meia hora, 30 quilômetros. No instante 1 hora, eu marco a posição 40 quilômetros. Quarto ponto, 1h30, 50 quilômetros. 1h30, 50 quilômetros. E vou marcar a posição para 2 horas, considerando como se ele tivesse mantido a velocidade constante. Isso seria a posição 60 quilômetros. Percebam, então, que este gráfico que nós vamos marcar aqui
também é uma reta. Só que ela é uma reta inclinada, ó. Ela é uma reta inclinada. Eu vou até aumentar a espessura dessa reta aqui, ó, para todo mundo conseguir verificar ela. Então, ela é uma reta inclinada. Ela não é uma reta de função constante. Por quê? Porque esta função aqui é chamada função afim, porque é uma função de primeiro grau. É uma equação, um polinômio de primeiro grau. O grau do tempo aqui é grau 1, ó. Então, essa função é chamada de função afim. Neste caso, ó, percebam, a inclinação desse gráfico, se eu calcular aqui a tangente de alfa, sendo alfa esse ângulo aqui, a inclinação, a tangente de alfa pode ser calculado como cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu pegar esse triângulo retângulo formado aqui, ó, o que é que será o cateto oposto ao ângulo alfa? É esse lado. E esse lado aqui é simétrico a esse, é ΔX. Enquanto o cateto adjacente, que é o de baixo, que é esse lado aqui, ó, é o valor do intervalo de tempo, ΔT. Ora, nós já sabemos que ΔX sobre ΔT é a velocidade. O que significa isso, então? Que quanto maior a velocidade, maior a inclinação. Então, é possível determinar a velocidade pela inclinação desse eixo, pela inclinação do gráfico, posição versus tempo. Então, é possível determinar a inclinação desse gráfico, a velocidade desse corpo pela inclinação deste gráfico. A letra C do problema pede para a gente determinar, né, esboçar o gráfico posição versus tempo para uma motocicleta que está voltando do quilômetro 50 para o quilômetro 20, com velocidade constante de 60 km por hora. Então, este problema, ele é um problema diferente. Agora, a motocicleta está voltando do quilômetro 50 para o quilômetro 20. Então, eu vou traçar aqui uma reta ordenada, uma reta que será para nós, vai simbolizar para nós, tá? A partir de agora, o gráfico das posições ainda em quilômetros, tendo um ponto de origem em 0 e marcando aqui os pontos de 10 em 10 quilômetros, são as posições de 10 em 10 quilômetros. Percebam agora o seguinte, eu vou traçar também pontos à esquerda da origem. Ora, se os pontos à direita são positivos, os pontos à esquerda são negativos. Menos 10, menos 20 e assim por diante. Tá? Não vou traçar mais nenhum ponto, não precisa. Mas a ideia agora é que nós temos uma motocicleta que, partindo do quilômetro 50, então agora ela parte do quilômetro 50, se desloca na direção ou em direção à origem do sistema.
Então ela sai do quilômetro 50 e vai para o quilômetro 20. Eu vou considerar então que o instante inicial desse movimento também é zero. E essa motocicleta se move com uma velocidade de 60 km por hora. Mas percebam que esta motocicleta agora, ela vai no sentido contrário, no sentido negativo. Então, ao definir a função horária das posições, o valor dessa velocidade entra negativo. Percebam que o ΔX para esse sistema agora será a posição final menos posição inicial. Ora, a posição final dessa motocicleta é quilômetro 20, enquanto a posição inicial é quilômetro 50. Então, o deslocamento dessa motocicleta, ΔX para essa motocicleta, será menos 30 quilômetros. Então percebam que neste caso agora, né, a velocidade está no sentido negativo desse sistema de eixos, desse sistema de posições. Tá? Por isso ela entra negativa na equação. Tá? Bom, para montar este gráfico agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Aqui eu usei 5 pontos para montar o gráfico. Mas vocês perceberam que graças ao fato desse movimento ser uniforme, a velocidade do corpo permaneceu constante. Aqui a velocidade também é constante. Logo, o gráfico da função horária das posições será também uma reta inclinada. Só que agora com uma inclinação negativa. De qualquer forma, por ser uma reta, a geometria nos diz que uma reta se define por apenas 2 pontos. Uma outra forma de dizer isso é dizer que por 2 pontos passa uma única reta, que é o que vocês aprenderam lá na geometria, né, no ensino fundamental. Então, uma reta se define por apenas 2 pontos. Então, eu vou marcar aqui apenas 2 dos pontos que eu preciso para criar este gráfico. Marco o tempo em horas e a posição em quilômetros. E vou marcar somente 2 pontos. O primeiro no instante 0 horas, que é a posição inicial. A posição inicial deste movimento, o problema disse, é a posição quilômetro 50. É o instante inicial, quilômetro 50. Então, a posição inicial, quilômetro 50. Tá? E para marcar a posição final, eu preciso saber qual é o instante de tempo, quer dizer, quanto tempo demora para esta moto sair da posição 50 e ir até a posição 20. Eu preciso saber quanto tempo demora para ela percorrer esses 30 quilômetros. Ora, eu posso usar a função horária das posições? Posso. Mas neste problema seria mais simples, né, eu lembrar do Deus vê tudo, né, a distância que a gente percorre, a velocidade vezes tempo. Confere? A partir daqui eu sei que o tempo para que determinado fato ocorra, né, para que determinado movimento se complete, pode ser definido pela razão distância dividido pela velocidade. Eu tampo aqui o tempo, sobra distância sobre velocidade. Então, o instante em que a posição dela é 20 km é o instante em que o corpo percorre a distância menos 30.
Então, esse instante de tempo pode ser calculado como deslocamento, que é a variação da posição, menos 30 quilômetros, dividido pela velocidade, que foi dado no problema, menos 60 quilômetros. Então, o tempo gasto nesse percurso será menos com menos, mais positivo, positivo. Charlie Chaplin, corta 0 com 0. 3 simplifica por 3, dá 1. 6 simplifica por 3, dá 2. Então, meia, aqui é quilômetro por hora, né? A velocidade, eu esqueci de escrever, mas é quilômetro por hora. Quilômetro dividido por quilômetro por hora. Vou fazer aqui no cantinho, ó. É uma divisão de frações, mantém a primeira, quilômetro, e multiplica pelo inverso da segunda, hora por quilômetro. Então, quilômetro vezes hora por quilômetro, simplifica quilômetro, sobra horas. Meia hora. Então, o tempo que ele gasta corresponde a meia hora. Meia hora é o tempo que ele gasta. Então, no instante meia hora, o carro estará passando pela posição quilômetro 20. Esse é a posição no instante meia hora. Tá certo, moçada? Então, com esses dois únicos pontos, eu sou capaz de montar o gráfico. Vamos lá, né? Colar, porque eu não sou otário, já tem aqui feito para mim. Vou fazer o gráfico das posições em quilômetros em função... Opa, fiz bobagem, né? Vamos lá fazer o gráfico do tempo em horas, no eixo das abscissas, é a variável independente, e da posição em quilômetros, é a variável dependente nas ordenadas. Por isso nós dizemos que este gráfico é o gráfico da posição em função do tempo, tá? Então eu tenho aqui a posição, o instante inicial, no instante inicial 0, e marco os demais instantes de tempo. Como eu disse, eu vou marcar somente 2 pontos. Então, vou marcar o meio e aqui eu vou marcar o 0, que é o instante inicial, e meio, que é o instante final. Professor, por que você fez tão distante assim? Porque eu não vou marcar outros pontos. Se eu colocar muito pertinho aqui, o gráfico vai ficar muito pequenininho aqui, vai ficar feio de ver. Tá certo? E aqui, para as posições, eu vou marcando 10, 20, 30, 40, 50. Professor, não podia marcar só os 50, não? Podia sim, aluno. Você podia marcar só os 50, tá? Mas, de novo, eu estou colocando todos eles para mostrar para vocês que entre essa posição 50 e 20 tem várias outras. E que se você usar a função horária das posições, como eu usei no problema anterior, você será capaz de determinar cada uma dessas posições, tá certo? Cada uma dessas posições. Então vamos lá, primeiro par de pontos, posição inicial 0 e 50. Então o tempo é 0 e a posição 50 sobe aqui no gráfico e marco o primeiro ponto, 0,50. O meu segundo par de ponto é o ponto meio e 20, meio e 20. Então, nos tempos, no eixo X, eu marco o meio, achei aqui o meio, e subo até a posição, quilômetro 20, que é essa posição aqui. Este é o segundo ponto do meu gráfico. Como eu sei que este gráfico é uma reta, então eu simplesmente... Opa, vacilei com a reta aqui. Apaguei tudo.
Como eu sei que este gráfico é uma reta, eu simplesmente conecto os dois pontos, de maneira que eu tenho agora o gráfico da função horária da posição em função do tempo para o movimento dessa motocicleta. Percebam, este gráfico também é um gráfico inclinado e a inclinação desse gráfico indica o valor da velocidade. Esse lado é o cateto adjacente, esse lado é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, a tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, será dado, né, cateto oposto a esse lado. Esse lado é 20 menos 50, menos 30, dividido pelo cateto adjacente, que é meio menos zero, meio. Então, a tangente de alfa, que é a velocidade desse carro, vale menos 60 quilômetros por hora. Professor, por que você fez 20 menos 50 e não 50 menos 20? Porque 20 corresponde ao instante final, que é meia hora, e 50 corresponde ao instante inicial, que é 0 horas. Por isso que ficou negativo. Tá legal, moçada? A ideia é essa, então. São aí os 3 exercícios. Valeu!